Continuando o Euroranking, agora na quinta colocação nós temos ele, o Toton de la Massa, exatamente, que venceu o Burnley pela Copa da Inglaterra não jogando nada. Foi uma das piores partidas que eu vi do Tottenham no ano, mas venceu com um golaço absurdo do Pedro Porro. Mandou um míssil, um mini míssil teleguiado, né? Simplesmente marcou um golaço absurdo e classificou o Tottenham num jogo bastante ruim, que se não for... Olha, o time do Burnley, cara, me deu pena, velho. Porque o Tottenham não tava jogando nada, só que o Burnley não conseguia também fazer nada. O time ruim esse do Burnley, coitados dos caras, velho. Mas enfim, nos últimos 5 jogos, o Totão de la Massa tem uma derrota contra o Brighton e outras 4 vitórias aí, incluindo uma vitória poderosa contra o Bournemouth, que vinha muito bem, né? E a gente tem aí também uma questão que traz os nossos amigos lá do Not Soccer, muito bacana, que diz o seguinte: Postecoglou e seu Tottenham marcaram gols em todos os jogos da Premier League desde que o técnico chegou, e apenas o Carlo Ancelotti no Chelsea superou a marca desses 22 jogos seguidos com gols a favor, né? Então o Chelsea lá do Ancelotão parece que tem a marca de 28 jogos seguidos metendo gol. E o Tottenham tá caminhando. Mais 6 golzinhos, hein? Mais 6 golzinhos. Quer dizer, mais 6 jogos metendo gol. Quem sabe, né? Entra pra história aí. Diga, reflexo, né, do time do Ange Postecoglou, que é um time que sempre joga de forma muito ofensiva, sempre arrisca bastante. Então, muitas vezes eles acabam até sendo derrotados, mas conseguem marcar mesmo assim. Aquele jogo contra o City mesmo foi muito isso, né, cara? O City era muito mais time, era muito mais forte, mas o Tottenham, em momento algum, deixou de arriscar, deixou de tentar ir pra cima e conseguiram arrancar um empate em 3-3. Não, com certeza, um time excepcionalmente ofensivo e corajoso, arrisca, acho que sempre aquela cena contra o Chelsea é a mais marcante, né? O time com 9 em campo, marcando com linha de impedimento no meio campo, foi doideira. Não deu certo naquele jogo, mas mostra um pouquinho da mentalidade agressiva do Ange Postecoglou. Yuri, peço pra tu comentar um pouquinho sobre o Totão da Massa então, e já falar também um pouquinho da possível chegada do Timo Werner, que está vindo do RB Leipzig por empréstimo para ser reserva de alguém, ou pra jogar talvez ali no ataque, né, nos últimos 6 meses da temporada. Cara, a temporada do Tottenham, assim, ela começou de forma chocante por eles terem liderado o campeonato durante algumas semanas, e aí depois bateu aquele que parecia ser o choque de realidade, né, naquela semana em que eles foram derrotados pelo Chelsea, depois perderam pro Wolves, e aí acabaram perdendo a liderança, mas a verdade é que o Tottenham conseguiu se manter competitivo, até com os desfalques, né, cara, porque a gente tem que lembrar, há quanto tempo que o James Maddison não joga? Há quanto tempo que o Mick van de Ven não joga? A sensação que tinha era que, o Tottenham ia por água abaixo depois que o Maddison se lesionou, porque os jogos que o Tottenham faz sem ele, logo após a lesão, ainda considerando o jogo contra o Chelsea, né, que ele se machuca no primeiro tempo, foram jogos preocupantes. Mas não, o Postecoglou conseguiu contornar essa situação e conseguiu manter o Tottenham sendo um time competitivo. Então a gente já chegou na metade da Premier League e o Tottenham nesse momento tá em 5º lugar, 1 ponto atrás do Arsenal. Cara, a gente chegou na metade da Premier League, o Tottenham tá 1 ponto atrás do Arsenal. Quem dissesse isso no começo do campeonato ia ser chamado de maluco, tá ligado? Porque o Arsenal tava se reforçando, não tinha perdido nenhum dos seus jogadores principais, e o Tottenham, que tava perdendo o maior líder da sua história, o principal jogador do clube, né, que era o Harry Kane. E cara, só pra complementar um pouquinho tua fala, acho que o que mais se destaca no Tottenham, na verdade, também é a questão da defesa, porque basicamente não tem nenhum defensor bom. O Mick van de Ven chegou, tava jogando bem, lesionou. O Romero ou tá lesionado ou tá expulso, né, joga pouco também. E a gente tem jogado com Davies e Emerson Royal. O Davies, lateral esquerdo de origem, e o Emerson Royal, lateral direito de origem. Os dois na zaga não são bons zagueiros, não fazem uma boa dupla, mas têm conseguido manter um nível mínimo ali pro time não ser atropelado, né, pelos outros. O sistema defensivo do Tottenham compensa a falta de qualidade individual dos defensores, né? Inclusive jogou alguns jogos aí com o Eric Dier na zaga, que o Pedro não pode escutar o nome Eric Dier, que ele começa a ter um PTSD aqui na live, tá ligado? E mesmo assim o time consegue muitas vezes se virar, né? Então, isso é muito mérito do treinador, cara. Quando você vê esse tipo de coisa acontecendo, tem que dar todos os méritos pro cara, porque não é fácil. A gente viu que o Tottenham na temporada passada sofreu justamente por essa falta de qualidade na parte defensiva. O Tottenham era uma peneira, qualquer time conseguia agredir o Tottenham com muita facilidade. Teve aquele jogo contra o Newcastle que foi assustador, que os caras já foi 5-0 no primeiro tempo, né, se eu não me engano, e ilustrava bastante como o time era ruim defensivamente, coisa que não tá sendo nessa temporada, né? Então, nesse momento, o Tottenham, ele tá em 5º lugar, mas ele tá apenas 1 ponto atrás do Arsenal, que é o primeiro time do G4, 1 ponto atrás do City, só que o City tem um jogo a menos, 3 pontos atrás do Aston Villa, e a distância pro líder
é de 6 pontos. Eu acho que é altamente improvável que o Tottenham se mantenha numa disputa pelo título até o final da temporada, mas eu acho que vai brigar até o final da Premier League por uma vaga na próxima Liga dos Campeões da Europa, porque não dá sinais de que esse trabalho vai piorar. E a gente tem que levar em conta, é preocupante o desfalque do Son, é um desfalque seríssimo, né? Cerca de um mês aí que ele pode acabar ficando fora devido à Copa da Ásia, mas o Postecoglou já mostrou que consegue contornar essa situação. Então vai que o Timo Werner chega, que nem tá parecendo que vai chegar, e vai conseguir, sei lá, vai começar a desandar, fazer gol, coisa que ele não fez no Chelsea, né? Porque o Timo Werner, ele fez 10 gols na Premier League durante toda a passagem dele pelo Chelsea. Então, do jeito que o Ange tá iluminado, ele vai tocar no Timo Werner e o Werner vai fazer 15 gols na Premier League na segunda metade da temporada, né? E aí vai ter o retorno do James Maddison, deve ter o retorno também do Van de Ven, então as expectativas para a segunda metade da temporada são interessantes. E quem sabe, né? Quem sabe aí um acidente de percurso no destino ocorra e o Tottenham não consiga ganhar essa Copa da Inglaterra aí, que eles estão ainda disputando, né? Quem sabe. Só deixando claro que a minha visão sobre o Timo Werner é bastante negativa. Ele é um dos jogadores mais tapados que eu já vi, ou seja, ele tem velocidade, finaliza ok às vezes e tal, mas ele é tanso. Ele não é inteligente dentro do campo de jogo. Ele é muito doido, assim, eu acho, cara. Ele teve ótimos momentos na carreira, mas não é de hoje que ele não tá bem. E acho que não vai adicionar muita coisa pro Tottenham, não. Mas, de qualquer maneira, tomara que ele cale minha boca. Seguindo, então, cara, vamos para o quarto lugar do Euro Ranking, que é o nosso querido time do Liverpool. Segue o Liverpool, que acabou de vencer aí o Arsenal por 2-0 na Copa da Inglaterra. E conseguiu passar de fase, né, pelos Gunners aí, que tava bem difícil. Nos últimos 5 jogos, eles têm aí, então, 4 vitórias e um empate, né, incluindo vitórias difíceis aí sobre o Arsenal, sobre o Newcastle e também uma goleada pra cima do West Ham. Então o time tá muito bem nesse momento, obrigado. Com o detalhe de que nesse jogo contra o Arsenal eles tiveram alguns desfalques, né? Entraram com o jovenzinho Quansah na zaga, por exemplo, e acabaram vencendo mesmo assim. Eu achei que comentando bem rapidamente sobre esse jogo, eu achei que o Arsenal foi superior na maior parte do tempo. Achei que o Liverpool jogou muito assim na base de contra-ataque e tal, mas conseguiu vencer por 2-0, um gol contra e um gol já no finalzinho pra matar a partida. Como é que tá vendo essa temporada do Liverpool? Que, pô, querendo ou não, se liga. Liverpool tá vivo na Europa League, líder da Premier League, semifinalista da Copa da Liga e classificou na Copa da Inglaterra. Amigos, os caras tão ok. Tríplice coroa com a Europa League, tá? Quem sabe? Tem chance de acontecer, tá? Mas assim, a temporada do Liverpool, na minha opinião, pelo menos pra mim, é um pouco surpreendente, porque eu achei a janela do Liverpool que deixou a desejar, mesmo eles tendo trazido 2 jogadores que hoje são bem importantes para a equipe, como o Szoboszlai e o McAllister, mas eu esperava mais dessa janela do Liverpool. Mas mesmo assim, mesmo tendo feito uma janela modesta, uma janela nada demais, eles conseguem se manter na disputa por todos os títulos praticamente. Nessa temporada a gente teve o Manchester United e o Newcastle na Champions. Quem tá fazendo uma temporada melhor? Esses 2 times ou o Liverpool? Disparado o Liverpool. Então se o Liverpool tivesse na Champions, acho que eles estariam agora no mata-mata e seriam um dos candidatos aí a ir longe na competição, por que não? Acho que o Liverpool vai incomodar bastante. Cara, se for pra cravar, eu acho que é questão de tempo pra gente ter de novo, até já cheguei a comentar isso no meu Twitter, mas eu acho que é questão de tempo pra gente ter de novo aí estabelecida uma disputa pelo título entre Liverpool e Manchester City. Eu acho que os outros que estão ali, ó, o Aston Villa, o Arsenal, o Tottenham, acho que esses times não vão manter a pegada de Liverpool e City. Eu acho que Liverpool e City já são times muito mais acostumados a jogarem com essa pressão, a jogarem precisando vencer toda semana pra disputar um título. E os outros ali, um que eu achava que iria brigar a temporada inteira era o Arsenal, mas o Arsenal, na minha opinião, tá jogando futebol bem aquém nessa temporada em relação ao que tava na temporada passada. Cara, o Arsenal, com todo respeito, né, tá com uma vitória nos últimos 7 jogos. Pô, não dá, mano. Não dá pra defender, velho. Cara, o Arsenal, ele chegou num momento ali da temporada em que ele poderia assegurar a liderança da Premier League e manter essa liderança até com uma boa vantagem de 3, 4 pontos. Aí ele empata aquele jogo contra o Liverpool, porque assim, empatar com o Liverpool em Anfield é um bom resultado, não é um resultado ruim. Mas aí depois ele acaba perdendo pro Fulham e acaba perdendo em casa pro West Ham. Aí, meu irmão, desculpa, cara, não dá. Não dá pra você ter essas derrotas aí disputando o título, né? Especialmente em casa, que o Arsenal era tão forte em casa, não tinha nenhuma derrota em casa e aí do nada perde 2 jogos em casa. Perdeu pro West Ham e agora perdeu pro Liverpool. Sendo que assim, esse jogo contra o Liverpool, mais ainda, né? Porque foi o Liverpool tava com um time misto, cara. Tava desfalcado do seu principal zagueiro, tava desfalcado do seu principal jogador, que é o Salah.
E mesmo assim, eles conseguiram arrancar essa classificação de forma impressionante contra o Arsenal lá, cara. Então o Klopp merece todos os aplausos, mais do que a gente já aplaudiu ele, né? Que é um cara que faz um trabalho impressionante no Liverpool desde 2015 e segue surpreendendo, né, cara? Parece toda temporada, quando você pensa, pô, o trabalho do Klopp já era, está na hora de trocar, não sei o que, mas não, o cara vai lá e dá a volta por cima. Sendo que ele já fez isso algumas vezes, né? Porque depois que o Liverpool é campeão em 2020, o Liverpool tem uma queda grande em 2020 e 2021, aí ele renasce em 2021 e 2022, que é aquela temporada do vice da Premier League, do vice na Champions. Aí depois ele tem outra queda na temporada passada, e agora ele renasceu de novo e tá aí de novo disputando o título. Klopp, cara, merece todos os aplausos, o Salah merece todos os aplausos, que é o melhor jogador dessa equipe, tá fazendo uma temporada fantástica de novo. Pra variar, né? O Salah é impressionante, cara. Toda temporada o cara tá lá jogando em altíssimo nível. Então, olho no Liverpool, que eu acho que eles vão brigar até o final por esse título. Show de bola. Vamos agora para o terceiro lugar do Euroranking, que é o surpreendente time do Girona. Exatamente. O Girona tá com uma campanha absolutamente espetacular em La Liga. Nas últimas 5 partidas eles estão com 4 vitórias, sendo que dessas 4 vitórias, tem uma sobre o Barcelona, lá no estádio do Barça, lá na casa do Barça, beleza? No Olympique de Saint-Juí. E uma contra o Atlético de Madrid, que foi um dos... Acho que foi o melhor jogo da temporada até aqui, porque foi espetacular, um 4-3 com um golzinho no final, que o Yuri deve ter visto com muita safado, alegria, cara, no coração, né? E mas o Girona... esse quarto gol do Girona foi um gol safado, cara. O cara bate e rebate dentro da área, o maluco dá um toquinho assim na bola, a bola do nada sobe, vai no ângulo, sem sentido nenhum. Desafiou a lei da física, cara. Foi um golaço. E ao final do primeiro turno de La Liga, o Girona está empatado com o Real Madrid com 48 pontos, né? O Real está em primeiro nos critérios de desempate. Yuri, temporada fantástica do Girona e mais uma fase que eles estão encarando o time grande e batendo esse time grande, né? A gente muitas vezes pergunta quando o pequeno tá em boa fase, assim, quanto tempo que vai durar. Já tá durando 6 meses. Como é que vai ser nos confrontos mais graúdos? Eles estão ganhando. Doideira, né, mano? Doideira. Cara, a temporada do Girona é assustadora. Eu vejo muita gente comparar com o Leicester. Na temporada 2015-2016, o Leicester foi campeão com 81 pontos. O Girona já tá com 48 na metade do campeonato. Então é um nível de desempenho assustador, especialmente levando em conta que, assim, eu até acho que o 11 desse time do Girona é inferior ao que era aquele 11 do Leicester. Mesmo assim, o Michel, né, o treinador da equipe, tá fazendo um trabalho assustador, cara. Os caras só perderam pro Real Madrid. Foi um jogo bem ruim deles, eles perderam em casa por 3-0 contra o Real Madrid. Mas nas outras partidas já teve jogos dificílimos contra o Atlético Bilbao, contra o Atlético de Madrid, contra o Barcelona. E vem conseguindo aí sobreviver, né? Empatou com o Atlético, depois venceu o Barça, venceu o Atlético de Madrid. Uma parada bizarra. Se não fosse o Real Madrid, cara, porque assim, o Real Madrid é o time dos grandes espanhóis ali, é o que mais está correspondendo nessa temporada, né? O Atlético de Madrid até começou bem, parecia que ia brigar pelo título, mas tem tido um desempenho bastante irregular fora de casa. É praticamente impossível você disputar um título de um campeonato jogando mal fora de casa, não adianta jogar bem só dentro de casa. O Barcelona, então, nem precisa dizer, né? Péssimo campeonato que o Barcelona tem feito, aí, especialmente em termos de bola jogada, além de resultados. E o Girona se mantendo lá, disputando ponto a ponto com o Real Madrid. Eu não duvido desse ser um campeonato que vai ser decidido pelos confrontos diretos, né, cara? Que até aqui a diferença está sendo essa. Os times estão empatados em pontos. E aí o Real Madrid tá na liderança porque conseguiu vencer o confronto direto contra o Girona. Se tivesse ao menos empatado esse confronto direto, hoje o Girona seria líder do campeonato. Merece todos os aplausos, né? Destaque aí pros brasileiros, né? O Ian Couto e o Savinho, que tá fazendo uma temporada impressionante. O Dovby, que era um cara que eu acho que eu nunca tinha visto jogar na minha vida, tá lá no ataque dos caras, metendo um gol. O Blind, cara, que tava encostadaço no Bayern de Munique, foi parar no Girona, tá aí sendo titular da equipe, fez gol contra o Atlético de Madrid e tudo. Sei lá, cara, é uma junção de fatores assim que parece coisa de cinema mesmo. Podemos ir para o segundo lugar do nosso Euroranking, que é o aqui também, ó, um que eu esqueci de citar rapidinho, é o Eric Garcia, que era um zagueiro que tava lá no Barcelona, tava mal no Barcelona, ninguém queria ele lá e agora ele tá aí no Girona, ajudando eles a brigarem pelo título. Em segundo lugar temos o Manchester City no nosso Euroranking, que acabou de meter 5-0 no Huddersfield pela Copa da Inglaterra. E eles que tiveram um período de instabilidade ali para novembro, dezembro, né? Acabaram então conseguindo encaixar uma sequência de 5 vitórias nos últimos 5 jogos, né? Incluindo 2 vitórias no Mundial de Clubes contra o Urawa Reds e contra o Fluminense. Depois contra Everton, Sheffield e agora Huddersfield. O Citão da Massa voltou, né, Yuri? Voltou
E também a gente destacou aqui no Twitter que o Coisa Ruim voltou, porque o Kevin De Bruyne, que tinha se lesionado logo na primeira rodada, né, da Premier League, se eu não tô enganado. Sim. Tá voltando agora, já voltou dando passo pra gol e tal. Aí a gente tem o nosso querido Phil Foden com uma bela fase aqui, inclusive alguns votaram nele pra melhor do mundo no mês de dezembro lá no nosso Orodô. Eu votei. Então, e o Yuri até colocou uma previsão ousada aqui no Twitter, dizendo que Phil Foden um dia será o maior jogador da história do clube. Ele já tem muita bagagem, né? E ainda tem só 23 anos, então quem sabe. E aí também, cara, queria que tu destacasse um pouquinho como é que tá esse Manchester City, que daqui a pouco, ó, voltou o Doku, voltou o Kevin De Bruyne, daqui a pouco volta o Haaland, aí fudeu, né? O maior campeão da história da Premier League é o Giggs, com 13 Premier Leagues. O Foden já tem 5 e ele tem 23 anos. Então tá aí uma ameaça a esse recorde do Ryan Giggs aí, esse rapaz, esse Phil Foden, um jogadoraço de bola, cara, impressionante. E eu gosto muito de ver ele jogando especialmente por dentro, né? Porque muitas vezes ele joga de ponta, porque não tem espaço pra ele jogar por dentro, por causa do De Bruyne, por causa antes do Gundogan. Agora tem também o Julian Alves que joga ali por dentro, aí pra arrumar espaço pra ele o Guardiola acaba jogando ele nas pontas, mas eu acho que ele desempenha bem melhor jogando por dentro. E assim, o Manchester City voltou até antes do que a gente imaginava, né? Porque a gente fazia uma previsão, tipo, em janeiro vai retornar o De Bruyne, em janeiro vai retornar o Doku, e aí esse time vai engrenar, mas ele engrenou até antes disso, né? Ele voltou a jogar muito bem até antes do retorno desses caras. Aí você olha agora, o Manchester City que já é um time fortíssimo, que, porra, venceu o Fluminense com uma tranquilidade absurda no Mundial de Clubes. Aí os caras ainda por cima tem o reforço do Kevin De Bruyne, que pra mim é o melhor jogador da equipe, e do Doku, e ele tem o Haaland pra voltar. O Haaland ainda não voltou. Meu Deus do céu, cara. É uma sucessão de desgraça que vai acontecendo na vida dos outros clubes da Premier League, né? Porque o Liverpool deve estar pensando, pô, cara, a gente tava liderando o campeonato, tava tão gostosinho, cara. E agora a gente tá numa situação que tem que vencer todos os 18 jogos restantes pra ser campeão, tá ligado? Porque se não vencer os 18 jogos restantes, não vão ganhar. Os caras já estão pensando isso, cara, ó. Os caras já estão olhando na tabela, eles olham aqui, pera aí, pô, temporada 2023-2024, o Liverpool já jogou 20 rodadas, faltam 18. Aí o Klopp já tá pensando, cara, eu tenho que ganhar 17 e empatar o jogo que eu vou fazer contra o City, que tem o jogo de segundo turno, né, que vai ser em Anfield. E já tá pensando nisso, não, tem que vencer 17 e empatar o confronto direto, porque senão, meu irmão, lascou, é uma parada bizarra, cara. Acho que o City ainda vai melhorar bastante. A gente sempre fala isso, né? O City dá uma engrenada na segunda metade da temporada. Isso é fato. Não é à toa que o City tem essa fama de tirar a liderança dos outros na segunda metade da temporada, né? Ele já fez isso com o Liverpool, ele já fez isso com o Manchester United, ele já fez isso com o Arsenal recentemente. Pode acabar fazendo aí mais uma vez nessa temporada. E se for pra chutar, acho que vão fazer. Porque é um timaço e porque o De Bruyne, que pra mim é o principal jogador do campeonato, voltou. E já voltou dando assistência para o desespero da humanidade. E o City voltando a ficar perto do topo do Euro Ranking, né? E a gente vai agora justamente para a primeira colocação. Quando assumir, hein? Né? Quando assumir a primeira posição, aí lascou. A gente vai para a primeira posição agora, que ficou com o time do Real Madrid. Exatamente, o Real Madrid acabou de vencer por 3-1 o Arandina, com um gol do nosso craque Rosselu de penal, né? E nos últimos 5 jogos o Real Madrid, então, tem 5 vitórias. Vale ressaltar que a gente tá no final do ano, tá, rapaziada? E alguns clubes não estão jogando. Então, se você sentir falta do Bayer Leverkusen ou do começo do ano, né? Exatamente, estamos no começo do ano. Começo e final do ano, né? De 2023. Então, esse período teve poucos jogos e clubes como o Bayer Leverkusen ou o PSV na Holanda simplesmente não estão jogando. Já faz 2, 3 semanas. Por isso, eles acabaram ficando fora aqui do Euro Ranking, tá? Por uma regra aí de se os caras não estão jogando, eles não vão entrar, porque o que a gente vai falar deles, né? Botar o Leverkusen aqui e falar, pô, não, a semana do Leverkusen foi ótima. O Frimpong foi pego nas Bahamas, tomando uma caipirinha, né? O Grimaldo tava esquiando. Porra, não é assim, não dá, né? Então eles ficaram de fora. Não fala esquiando com o jogador da Bundesliga, não, que eu já me lembro do Mononói quebrando a pé. Já dá ruim. Mas com isso dito, o Real Madrid, no último 1 mês, praticamente, fez 5 partidas, não é muita coisa, né? Mas venceu aí o Union Berlin lá em dezembro ainda, depois venceu o Villarreal, o Alavés, Mallorca e agora o Arandina. E está na liderança aqui. Esse jogo contra o Arandina foi interessante porque a gente teve finalmente a estreia do Arda Güler, que é aquele turco de 18 anos que foi contratado pelo Real Madrid e acabou tendo várias lesões em sequência, ele não estava conseguindo jogar, mas finalmente estreou, né? E vale lembrar que o Real Madrid também é líder de La Liga na frente do Girona nos critérios de desempate. Yuri, Real Madrid de Ancelotti que, ó, vou até te pedir pra não entrar muito no assunto Ancelotti especificamente, porque a gente vai falar mais disso no final do cast, tá? Mas o nosso querido Ancelotão vai fazendo mais uma vez o Real Madrid forte, né? É impressionante, né, cara? Cara, eu acho incrível como o Ancelotti conseguiu manter esse time do Real Madrid na ponta dos cascos, mesmo com todos os fatores.
Porque quando a temporada começou e a gente viu, meu Deus do céu, os caras perderam o goleiro com lesão no ligamento do joelho, perderam o principal zagueiro, que era o Militão, com lesão no ligamento do joelho, perderam o Benzema e reporam com o Rossellu, hashtag aquele, Rossellu, não sei se tem acento, ou se não tem acento, ou se a sílaba tônica no começo, no meio, no final, enfim. E mesmo assim, você chega na metade da temporada, os caras passaram com tranquilidade, nossa, sorrindo na fase de grupos da Liga dos Campeões. Estão liderando o campeonato, e só não estão liderando o campeonato com folga, porque assim, cara, você olha pra tabela do Campeonato Espanhol, o Real Madrid, ele tem 7 pontos a mais do que o Barcelona, e tem 10 pontos a mais do que o Atlético de Madrid. O único motivo do Real Madrid já não ser campeão é por causa do Girona, que tá fazendo uma campanha sobrenatural. Porque se não fosse o Girona, com esse campeonato absurdo que eles estão fazendo, já podia entregar a taça pro Real Madrid. Eles já eram campeões. Então, é uma equipe chatíssima, cara, esse time do Real Madrid. É uma equipe que tem casca, tem jogos, cara, que nem foi esse jogo no meio de semana contra o Mallorca, que o Real Madrid jogou mal, parecia que ia empatar, aí do nada, na reta final do jogo, o Rudiger faz um golaço de cabeça. Um golaço, ele cabeceou a bola foi no ângulo, pô. Parecia que tinha colocado com a mão. Então é um time que tem uma resiliência absurda. E que vários jogadores ali decidem. O Rodrigo decide, o Bellingham decide, o Rossellu, às vezes, quando precisa, guarda lá o golzinho dele. O Rudiger, como foi nesse meio de semana. O Vinícius Júnior, quando tá disponível, né? Tá retornando de lesão agora. E ainda tem isso. O Vinícius Júnior, que foi o melhor jogador do Real Madrid na temporada passada, ainda tá retornando. Ele ainda tá retornando, pegando o ritmo, se aquecendo. Não jogou essa partida contra o Arandina na Copa do Rei. Daqui a pouco começa a voar aí de novo, vai chegar tinindo pro mata-mata da Champions. Então é impressionante o que o Real Madrid faz, cara. É uma parada assustadora. Eles não devem fazer nenhuma contratação agora nesse mercado de inverno, pelo que o Ancelotti fala, mas ainda assim se mantêm fortíssimos, cara. E assim, quem é que vai duvidar do Real Madrid no mata-mata da Champions? Eu que não vou duvidar. Olho nos caras. Vou pegar o Leipzig, né, no mata-mata da Champions. E também tem um dado aqui que mesmo, né, com o Courtois, Alaba e também o Militão de fora aí, eles estão com 11 gols sofridos apenas no Campeonato Espanhol. Disparada a melhor defesa da Liga. Então, realmente bem impressionante aí, né?